irmãos? Graças a Deus. Vamos orar. Continuar nesse espírito de oração, contemplação, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos trazer em segurança a Tua casa para ouvir a Tua voz, não com medo, mas com reverência e amor, desejosos de sermos divinamente instruídos, para que possamos nos preparar adequadamente, Senhor, para o nosso grande encontro contigo. Eu oro, meu Deus, nessa noite, para que o Senhor nos ajude a vencer todos os nossos medos, os nossos anseios, as nossas inseguranças, ó Deus, as angústias, todos os dados inflamados do maligno, Deus, e tudo aquilo que vem em virtude da nossa fraqueza humana. Ajuda-nos, ó Pai, a superar por graça, para que possamos estar cada vez mais intimamente ligados a Ti, por meio do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa noite, Deus, a mergulharmos na Tua maravilhosa palavra e extrairmos dela todo o tesouro que o Senhor nos deixou, para que fôssemos enriquecidos pelo Teu saber. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais do que ouvintes, mais operosos praticantes dela. Ajuda-nos a limpar o nosso coração, Senhor, perdoando, amando, e cada vez mais sendo amado por Ti, descobrindo a cada novo dia esse amor maravilhoso que o Senhor sente por nós. Ajuda a nossa congregação local, Senhor, a cumprir o propósito pré-estabelecido para ela. Não nos deixe, Senhor, recuar diante das adversidades, mas que cada vez mais, corajosamente, avancemos rumo ao triunfo certo, pois o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Abençoa, meu Deus, a congregação Nova das Pombas, o estudo bíblico em Cosme de Farias, e desde já oramos pelo evangelismo, ó Pai, em Vista Alegre. Abençoa, Deus, a obra das Suas mãos. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Osana, ó Deus, a vida de Dylan, os seus pais, a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais estarmos em espírito, unidos pelo propósito bendito de fazer o Teu nome conhecido e glorificado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a alegrar o Teu coração, fazendo aquilo que o Senhor ama e deixando de fazer aquilo que o Senhor odeia. Que cada vez mais, Senhor, sejamos discípulos parecidos com o nosso Mestre. Ó Senhor Jesus, Tu que passeia sempre no meio da Tua igreja, passeia no nosso meio nessa noite, tocando os corações, Senhor, falando de maneira pessoal a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolvermos cada vez mais um relacionamento vivo e real contigo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, da superficialidade e nos ajuda cada vez mais a termos um relacionamento profundo e íntimo contigo. De maneira, Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso melhor amigo, o nosso confidente,
Ó Senhor Jesus, só o Senhor é digno de toda a nossa confiança, mas muitas vezes, ó Pai, vamos pedir conselhos aos ímpios e não a Ti. Nos perdoa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrarmos um lugar de satisfação em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos o quão abençoado nós somos em Cristo Jesus. Ó Deus, que a gratidão cresça no nosso coração, não por aquilo que vamos receber, mas por aquilo que já recebemos, Senhor. O Senhor é tão bom conosco, Deus, tão bom. E apesar da nossa ingratidão, o Senhor continua sendo bom, Senhor. Mas nós não queremos mais ser ingratos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração agradecido. Que cada vez mais possamos louvar e glorificar o Teu nome, pois o Senhor é bom quando dá e quando tira. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a entender como é maravilhoso ser pastoreado por um pastor como Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a contemplar o mundo espiritual pelos olhos da fé. Obrigado, Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, na certeza da Tua maravilhosa companhia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos voltar ao nosso texto que temos trabalhado ao longo desses últimos encontros. Gênesis, começamos na segunda, passamos quarta-feira, ontem, e hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 13. Eu disse a vocês que, na verdade, o meu propósito, desde a segunda, era falar somente do versículo 15. Só que as coisas vão acontecendo e a gente acaba ficando maravilhado como Deus vai conduzindo as nossas reuniões, né? É tão precioso saber que, apesar de nós estudarmos e nos dedicarmos à Bíblia, quem conduz os nossos passos é o Senhor. Estamos muito felizes com isso. Mas o meu propósito com vocês, desde segunda-feira, era falar do Evangelho, tanto que eu intitulei, essa é a terceira parte do estudo, eu intitulei o meu título na segunda-feira de Aprendendo o Evangelho. Eu queria mostrar a vocês, pela primeira vez na Bíblia, a ideia do Evangelho é apresentada. E é justamente aqui no versículo 15, na condenação que o Senhor impõe à serpente, que nós vemos a figura do Evangelho, aonde o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente e a serpente lhe fere o calcanhar. É o que as pessoas chamam de, os estudiosos chamam de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Primeira vez que a ideia de redenção aparece na Bíblia, justamente aqui. E eu tenho sido direcionado pelo Senhor a trabalharmos esses textos que nos falam do Evangelho de maneira repetida, pois é embaraçoso a realidade de que os evangélicos não conhecem o Evangelho. Então, às vezes, você tem que explicar para alguém por que ela não tem que ficar com medo do coronavírus. Por quê? Se uma pessoa que conhece o Evangelho, você tem que explicar isso. Porque o Evangelho é o quê? Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados, amém? E se Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, o que foi que aconteceu? Os nossos pecados foram perdoados, amém?
E se nós temos paz com Deus e findar os nossos dias aqui na terra, nós vamos para onde? Para o céu. E o céu é melhor ou pior do que aqui? Infinitamente melhor. Então, não há lógica bíblica para que as pessoas fiquem com medo de vir à igreja. Mas por que você tem que explicar alguma coisa nesse prisma para alguém? Porque a pessoa não entendeu o Evangelho. Pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo. Pastor, por que uma pessoa faz esse tipo de pergunta? Porque ela não entendeu o Evangelho. No Evangelho a gente não pergunta, pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo. Não, pastor, eu vendi a minha casa e eu queria trazer todo o dinheiro aqui, porque eu sei que a obra está precisando e a gente vai evangelizar muito mais esse ano. Isso é Evangelho, irmão. Pessoas que cada vez mais se desembaraçam das coisas da terra em busca das coisas do céu. Então por que a gente precisa às vezes ficar falando determinadas bobagens? Porque a pessoa não entendeu a figura central do que acontece aqui. Então eu creio que o Espírito Santo tem nos instruído a falar um pouco mais do que é o Evangelho. E na Bíblia, o que é o Evangelho? Então aqui nós vimos a necessidade do Evangelho. Por que a necessidade da boa notícia? Por causa dessa má notícia de Gênesis 3. Até Gênesis 2 está tudo bom. Mas aqui em Gênesis 3 acontece a má notícia. O homem pecou. A raça humana, que foi criada em harmonia com Deus e com toda a criação, agora se distancia de Deus, está alienada de Deus, e a criação sofre com isso, porque uma vez que o homem era o administrador da criação, e ele pecou, a criação ela entra nesse processo de desarmonia juntamente com o homem. Por isso você vai ver mais adiante aqui em Gênesis: maldito seja a terra por tua causa. Eu dei a terra para você, Adão, para você cuidar dela, mas você fez a única coisa que não podia, então a terra agora vai estar amaldiçoada. Então, como eu disse a vocês, ontem nós paramos no versículo 13, vamos retomar a partir do versículo 13, mas o nosso intuito é trabalharmos até o final do capítulo, se o Senhor nos conceder. Disse o Senhor Deus à mulher, perceba, a primeira pessoa que Deus perguntou por que havia se escondido, quem foi? Foi ao homem. Mas agora nós vamos ver uma ordem inversa. Deus deixa a condenação do homem por último. Por quê? Porque seria mais severa. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então aqui, a primeira a ouvir a fala de Deus é a mulher. A ouvir a sentença da parte de Deus é a mulher. No versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse: a serpente me enganou e eu comi. Como eu disse a vocês, essa é a realidade da vida da maioria das pessoas. Se acontece qualquer coisa de ruim, é o diabo. Ou existem aqueles que ainda culpam a Deus, né? Então sempre assim: sabe por que eu sou assim? Porque Deus quis. No dia, tinha até uma pessoa que ficou aqui no carro com a gente várias vezes, que o versículo que ele mais gostava era o versículo do amor. Como você pode dizer que você não é um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Pense numa pessoa que tratava os outros mal. Mas ele falava desse versículo direto. Então, irmãos, aqui, e uma vez eu conversando com ele, eu digo: por que o senhor não fica firme? Se Deus quiser que eu fique firme, eu fico. A culpa é de Deus.
Eu vou usar essa droga aqui porque Deus quer que eu use. Porque se Deus quiser evitar que eu use essa droga, Deus evita. Eu vou fazer isso porque Deus está deixando que eu faça. Se Deus quiser evitar, Ele evita. Como se Deus fosse agir em cada segundo da nossa desobediência. Não. Deus vai permitindo que a nossa desobediência, irmãos, seja como um copo. Eu não sei se você já viu essa analogia em Apocalipse. A nossa desobediência é como uma taça, e ela vai sendo cheia, até que vai chegar um momento em que ela vai encher. E o problema é que a gente não está vendo. Eu não vou mais aceitar. Mas Deus, até ontem o Senhor estava aceitando. Pois é, até ontem encheu, agora não dá mais. Você vê isso, por exemplo, prefigurado em Noé. Durante tanto tempo Deus estava vendo o homem em maldade, os dois povos, né? O povo do descendente e a descendência da serpente chegaram a se unir. A gente vê isso lá em Gênesis 6. E tem uma hora que Deus chega e diz: já chega. E Ele destrói todo mundo. E Ele faz isso em Sodoma e Gomorra: já chega. E Ele faz isso com o próprio Israel: já chega. E Ele faz isso com o próprio reino de Judá: já chega. Então, irmãos, é importante que a gente entenda que a paciência de Deus tem limite. Os seres humanos agem como se a paciência de Deus não tivesse limite. E a gente vai culpando Deus pelas coisas, ou a gente culpa Deus, ou a gente culpa o diabo. E, na verdade, como já dizia o profeta Jeremias, inspirado por Deus, de que se queixa o homem? A não ser seus próprios pecados. E José nos ensinou, se eu não me engano, Ezequiel 18, a responsabilidade do homem das suas próprias ações. A gente tem visto voltar à tona um debate desnecessário que trouxe grande conflito à igreja durante séculos, principalmente há 4 séculos atrás, que era o debate entre o calvinismo e o arminianismo. O debate é: Deus é soberano ou o homem é responsável? Irmãos, você quer ficar do lado de Calvino ou de Armínio? Porque, na verdade, a Bíblia diz que as duas coisas estão certas. Deus é soberano e o homem é responsável por cada uma das suas ações. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem surgido um movimento, e esse movimento tem ganhado muito espaço dentro do que a gente chama de teologia reformada, que é o hipercalvinismo. Eu conheci uma pessoa, chegou a fazer parte até aqui conosco, e ele dizia assim: mas se for a vontade de Deus vai acontecer, no sentido de que eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui sentado, de perna para o ar. E não é à toa que essa pessoa saiu da igreja e está numa igreja agora que realmente não faz nada. Então a ideia é: se Deus quiser vai acontecer. Eu sei que se Deus quiser vai acontecer. Mas é isso que está escrito em Mateus 28? Ou Deus deu uma ordem à igreja? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Cadê a responsabilidade? O que foi que Deus disse? O que foi que Jesus disse? José tem nos ensinado o Sermão do Monte. O que foi que Jesus disse? Logo depois de falar das bem-aventuranças: vocês são a luz, vocês são o sal. Você percebeu, irmãos? A responsabilidade. E naquele mesmo sermão, Jesus vai dizer: existem 2 formas de você ouvir esse sermão. Uma forma que te abençoa e uma forma que te amaldiçoa. Quer dizer que você pode ouvir um sermão vindo do próprio Cristo e ser amaldiçoado? Claro que pode, ajuda aí. Se você só ouvir, você está amaldiçoado. Se você ouvir e praticar, é um sinônimo que você foi abençoado. É uma prova que você foi abençoado.
Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com essa tentativa que nós aprendemos com os nossos pais, segundo a carne, de nos desculparmos colocando a culpa ou em Deus ou no diabo. Não, nós temos responsabilidade. Eu quero te dizer uma coisa: se hoje você quiser fazer a vontade de Deus, não lhe falta nada. Ah, mas se hoje eu fizer isso e isso, vou me expulsar de casa, eu vou perder o emprego. É mesmo. Eu posso te garantir que se isso acontecer, Deus providenciará outras formas de te sustentar. Deus te dará uma outra morada. Eu te garanto que se você obedecer a Deus fielmente, você não vai ter uma vida pior. Você vai ter uma vida melhor. Porque uma vida boa, irmãos, não é uma vida segundo os luxos que o mundo quer nos seduzir. Uma vida boa, irmãos, é uma vida vivida na certeza de que andamos com Deus. Você quer que ele mostre que viveu uma vida boa? Enoque. E Enoque, qual era a característica de Enoque? Uma só. Ele andava com Deus. Faltou alguma coisa para Enoque? Foi fácil a vida de Enoque? Se você olhar o livro de Judas, você vai ver que não foi fácil a vida de Enoque. Enoque era um pregador da verdade no meio de uma geração apóstata, que vivia a parte de Deus. Então aqui a gente vai perceber, irmãos, que nós somos cada vez mais indesculpáveis. Indesculpáveis. Eu acho um absurdo, como eu disse a vocês, é um absurdo bares estarem lotados e igrejas estarem vazias. Isso é pandemia. E antes mesmo dessa segunda fase do prefeito começar, a gente ia lá para o Alto das Pombas e estava todo mundo à porta bebendo. Porque quem é fiel ao diabo é fiel ao diabo. E aqueles que se dizem fiel a Deus estão aonde? Então a gente fica se perguntando, irmãos. Eu falei para vocês como eu chorei ontem e chorei hoje de novo, porque eu tenho me perguntado o que Isaías ouviu lá em Isaías capítulo 6: a quem enviarei? Deus está perguntando, irmãos, para a nossa geração: a quem enviarei? Olha o tamanho da nossa cidade. Todos os bairros da nossa cidade estão carentes do Evangelho. Milhares de pessoas nunca ouviram o Evangelho. Eu estou falando na China, no Japão, não, estou falando na nossa cidade. E a gente está fazendo o quê? Me diga aí o que a gente está fazendo. Então, para que Deus nos encheria do seu Santo Espírito essa noite? Para a gente voltar para casa saltando, pulando, gritando: ó Deus, como tu és bom comigo. Sim, eu sei que eu sou bom com você. E você está fazendo o que com a minha bondade? A gente precisa se questionar, irmãos. Eu não sei você, eu acho que essa minha... Há uns 2 dias mais ou menos que eu tenho sentido na aula de exposições. Acho que é em virtude do cenário espiritual que ele produziu no meu interior. E eu não sei se eu vou estar sozinho, eu sei que eu vou estar com Deus. Mas assim, eu não sei se vocês vão me acompanhar nessa batalha, mas eu não quero mais viver a vida desse jeito. Sabe, está na hora da gente começar a falar a verdade para pessoas próximas. Está na hora da gente começar a ser mais direto. Eu sou o mais direto possível. E a gente ainda vê pessoas que querem brincar de ser crente aqui dentro, ou pelo menos na internet,
Meu filho, se você a partir de agora tentar brincar de ser crente em qualquer dos nossos grupos do WhatsApp, no Facebook, qualquer lugar, pode ter certeza que esse pastor que vos fala aqui não vai ficar mais calado não. Eu particularmente acho um absurdo uma pessoa que não vem para a igreja e muitas vezes quer dar lição de moral com algum tipo de versículo bíblico. É um absurdo isso. É como o ímpio que quer falar da Bíblia. Meu filho, você é ímpio. Você quer falar o quê? Você nem crente é. Ah, mas eu não concordo com isso e isso. Sim. E aí? As coisas santas são para os santos. Então a gente tem que acordar. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não faz separação, Deus faz. E José nos ensinou isso. Não sei se vocês prestam atenção no culto. O irmão Paulo sempre fala de como é importante o momento da palavra. José falou sobre isso. Primeira coisa que Deus fez foi a separação entre luz e trevas. E deu ao nome daquilo que era luz de dia e chamou as trevas de quê? Noite. E aí eu pergunto, como é que está a sua vida? Há uma separação? Eu até coloquei hoje uma frasezinha que eu estava estudando, eu coloquei uma frase no Facebook, a irmã Gisele até fez um post muito bonito, como ela sempre faz, apesar de estarmos separados quilômetros de distância, é uma senhora que juntamente com sua filha tem se dedicado bastante ao Evangelho. E ela fez um post onde mais ou menos eu falava justamente isso. Se para a gente não tem diferença entre viver por fé e por vista, para Deus tem. Para Deus tem. A maneira como a gente está vivendo faz toda a diferença para Deus. Então aqui é isso que a gente vê. Eu quero que você entenda, irmãos, um cenário. Eu e você estamos aqui. Somos poucos. Mas a gente não precisa de muita gente, não. O profeta Elias sozinho colocou Israel inteiro de cabeça para baixo. Então a gente não precisa de muita gente. O apóstolo Paulo, com alguns poucos companheiros, aonde passava, o evangelho era pregado. Então o número nunca foi problema para a gente, nem vai ser. Não é quantidade, é fidelidade que importa. E como a gente estava falando ontem com o irmão Fábio, a próxima geração, em nome de Jesus, já está sendo preparada, né? Tem aí Laila, Lelê, Mamá, Tia Mi está preparando os sobrinhos dela, está jogando duro, Tia Mi joga duro, dá uma aula para os sobrinhos, toda segunda, 6 horas, tem o culto da família, Tia Mi dá aula para Teteu, Vavá, Lelê e Mamá, né? Depois vamos botar Laila também, para Laila entrar no padrão. Próxima geração está sendo preparada. É assim que a igreja continua. Por isso, irmãos, é importante que a gente entenda isso aqui. Eu quero te dizer, você pode não ter percebido, mas eu vou lhe dizer, teve uma pessoa que passou o dia inteiro no seu encalço. Sabe qual é o nome dele? Ele responde por alguns nomes. Serpente é um deles. Serpente, diabo, Satanás. Você pode chamar ele do que quiser. Ele ficou o dia inteiro lhe observando, sabia? Em alguns momentos ele pode ter lançado até um dardo inflamado sobre você e você nem percebeu. Você estava fazendo alguma coisa, de repente veio um pensamento, veio uma instigação de ira. Você disse, mas o que foi você aqui? Aí você diz, está vendo? Mas pastor, o senhor disse que a culpa não é do diabo. E não é mesmo. Porque se o dardo inflamado entrou, é porque o quê? O escudo não estava engraçado. Porque se você tivesse com o escudo, o que Paulo diz em Efésios 6? O escudo da fé é capaz de quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então se alguma flechada do maligno passou, e você fez assim, ó, o olho foi para cima, para baixo, e você, rapaz, que raiva é essa? O que está acontecendo comigo?
Que medo é esse? Que angústia? Passou a flecha, o que foi? Não estava com escudo. Agora ore para Deus tirar e sarar lá o curativo. Mas é importante a gente entender, a serpente, irmãos, ela tentou os nossos pais, segundo a carne, no próprio paraíso. Imagine na terra, que é dela, por conta dessa desobediência. O mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus chama o diabo de o príncipe deste século. Paulo apresenta lá no 2 Coríntios 4 o diabo como o Deus dessa era. Imagine, irmãos. E tem gente que fica brincando de ser crente. E o diabo batendo palma e dando risada dessas pessoas. Que não seja assim na sua vida, nem na minha. Então, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu não tive. Sabe, irmãos, a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia é tão maravilhosa, né? Deixa marcado aqui Gênesis 3 para eu mostrar para você como as coisas se repetem. Vai para Êxodo 32, é a história do bezerro de ouro. Êxodo 32, o povo faz um bezerro de ouro. Olha que coisa, a partir do versículo 21, Êxodo 32, 21. Quem foi que fez o bezerro de ouro? Vocês podem me dizer? O sumo sacerdote. Olha que coisa, com o sumo sacerdote desse, meu filho, a gente não precisa nem de diabo. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Olha, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire, deram-no, e eu lancei no fogo. Aí saiu esse bezerro, o bezerro saiu. Eu não fiz nada. Eu joguei o ouro lá dentro, de repente saiu o bezerro. Eu não fiz nada. É o povo que é mau. Eu não fiz nada. Essa não é a nossa tendência. Sempre culpar os outros. E aqui não é. Foi sem querer. Você percebeu como os filhos de Adão são muito mais numerosos do que os filhos de Deus? Os filhos de Deus, irmãos, são como Moisés. Perdão, são como Davi. Eu pequei. Fui eu que pequei. Não foi Batseba. Fui eu. Eu pequei. Então, a gente precisa, irmãos, cada vez mais aprender o significado da palavra. Quando eu falo aprender o significado da palavra, não estou falando no sentido etimológico, né, nem intelectual, eu estou falando no sentido espiritual. Aprender o significado da palavra arrependimento. O que Deus quer de nós? Arrependimento. Você não fez as coisas direitas, sim, eu sei, e agora? Vai ficar como? Tem que se arrepender. Mas uma vez que você toma essa postura de se arrepender, a primeira postura, a primeira prova que de fato eu me arrependi, qual é? É a mudança de direção. É a vontade de não fazer mais do que eu fazia. Não, pastor, eu estou arrependido, mas eu não vou parar de fazer as coisas que eu faço. Então você não está arrependido. É como uma pessoa, por exemplo, que vem para a igreja, que acha bonito. Aqui não vai acontecer muito isso, né? Até porque, por conta de como a gente prega. Mas em determinadas igrejas, a pessoa está lá na igreja, acha bonito os louvores, acha bonito o clima, né? Existem igrejas extremamente atrativas do ponto de vista do mundo.
E aí, de repente, alguém fala, ó, você agora é cristão, tem coisa que você não pode fazer. A pessoa diz, ó, mas eu gosto de boate. Mas eu gosto de beber. Mas eu gosto de namorar. Eu tenho 5 namoradas. Ainda não me decidi por nenhum. Ah, você não quer seguir a Cristo? Sim, eu quero seguir a Cristo. Mas eu não quero parar de fazer as coisas que eu faço. Eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero deixar de viver a vida que eu vivia. Então você não quer seguir a Cristo. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a tratar as coisas com a seriedade que elas merecem. É por isso que o apóstolo Paulo diz coisas como: se alguém diz ser seu irmão e vive de maneira imoral, promíscua, se afaste dessa pessoa. Não tenha comunhão com ela. Não seja participante nas más obras. Então, por quê? Porque vai trazer consequências para a vida do ímpio? Não, para a vida do crente. Porque eu tenho visto hoje em dia, irmãos, eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo. A gente tem visto os ímpios viver como ímpios, não é? E os crentes como ímpios também. Não, o crente tem que viver como crente. Então o Senhor Deus disse à serpente, percebe, irmãos, que agora vai começar pela ordem contrária. Você percebeu que a única pessoa que Deus não perguntou nada, quem foi? A serpente. A ideia aqui, irmãos, é que Deus não deu oportunidade de arrependimento para o diabo. Deus não dá a oportunidade de arrependimento para o diabo. Quando Deus perguntou para a mulher e para Adão por que eles fizeram isso, Deus estava dando uma oportunidade deles do quê? Se arrependerem. Ó Deus, o Senhor falou mesmo que não era, mas eu não consegui, eu fui lá e fiz coisa errada, me perdoa, Deus. É como o filho pródigo. E o que é que Deus fez lá no filho pródigo? Perdoou. Mas você vê Adão pedindo perdão? Você vê algum arrependimento em Adão? Não, mas a tentativa de Adão de justificar o seu erro. E todo aquele que esconde a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Perceba como esse provérbio, irmãos, é tão visível aqui. Então a serpente, Deus nem pergunta nada à serpente. Jesus vai falar sobre isso lá no Evangelho de João. O príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada com ele. Deus não tem nada com a serpente. Não há nenhum tipo de comunhão. Então Deus não pergunta. Por quê? Porque Ele sabe quem é a serpente. O destino dela já estava determinado. Nós vimos lá em Apocalipse capítulo 12. Quando ele desce do céu, quando ele é expulso do céu, ele vem aqui para a terra. E ele já vem sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. Então aqui, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, ó, não bastou o que você fez lá no céu? Você ainda vem fazer o mal aqui na terra? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. A ideia da maldição é que o diabo é, como a própria Bíblia apresenta, é o adversário, não de Deus, mas é o principal opositor da criação de Deus. Por isso que ele coloca a ideia de animais selváticos e animais domésticos, é a ideia de criação. Os animais representam o quê? As criaturas de Deus. Olha, você é maldita. E a ideia de maldição é a ideia de que você está debaixo da ira de Deus. É isso que é estar amaldiçoado. Às vezes a gente que vive
universo sincrético, acha que maldição é o que uma pessoa faz num terreiro de candomblé, acha o que uma bruxa faz. Não, maldição, irmãos, só quem pode fazer é Deus. Ô pastor, fulano de tal fez um despacho contra mim, e depois que fulano de tal fez esse despacho, nunca mais minha vida foi para frente. Não, meu filho, você já nasceu amaldiçoado. Você não precisava que fulano de tal fizesse maldição para você. Você já nasceu amaldiçoado por conta da desobediência para com Deus. Agora, se você se arrepender, nenhuma maldição há aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a gente pensa que maldição, pastor fulano de tal jogou uma maldição em mim, meu carro quebrou, minha televisão quebrou, meu casamento está quase quebrando. Aí fulano jogou uma maldição em mim. Meu filho, você já notou? Será que seu carro quebrar e sua televisão quebrar é uma maldição? Será que talvez não seja uma bênção de Deus te corrigindo para lhe mostrar que algum aspecto da sua vida não está correto? Percebe, irmãos, maldição e bênção são palavras que só podem ser associadas ao Deus Criador, que tem autoridade, sobre toda a sua criação. Só Deus pode amaldiçoar e abençoar, nem o diabo pode. Com o poder que o diabo tem dado debaixo da soberania de Deus, mesmo com o poder, ele não pode amaldiçoar ninguém. A gente vê isso de maneira muito clara em Jó, capítulos 1 e 2. A gente vê isso no livro de Zacarias, e em tantas outras passagens. Como o inimigo, o diabo, a serpente, como você queira chamar, ele tem o seu poder limitado. E o próprio Deus usa a maldade do diabo para transformar em bênção na vida dos seus filhos. Vê no caso de Jó, toda a fúria que o diabo despejou em Jó, Deus transformou em quê? Em bênção. É isso que Deus faz. Quando quer, como quer, com quem quer. Então aqui ele diz, então o Senhor Deus disse à serpente, perceba, não tem qualquer diálogo. Teve diálogo com o homem, teve diálogo com a mulher, tem diálogo com a serpente? Não. Por que eu estou frisando isso? Por que hoje em dia a igreja, determinadas denominações, insistem em conversar com o diabo? Ah, diabo, o que você está fazendo na vida dessa pessoa? Eu quero tirar todo o dinheiro dela, quero deixar ela pobre. Oh, então você está abençoando ela, diabo? Não, é para poder ela participar da campanha. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre. A ideia aqui, irmãos, ela é muito profunda. Sabe, esse texto aqui é um texto muito profundo. Como eu disse até outro dia com o irmão José e com outro irmão que estava com a gente, que a gente pode ler esse texto aqui talvez 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes a gente vai ver coisas que o Senhor Deus vai nos mostrar. Rastejará sobre o teu ventre. A ideia de rastejar sobre o teu ventre é a ideia de estar prostrado com a cara no chão. Você se lembra do mesmo livro que eu falei para vocês agora há pouco, Lamentações? Uma das principais atitudes de humilhação é o que? Pôr a cara no pó. Põe a cara no pó. Quem sabe ainda há esperança. Isso por causa da gente. Por causa do diabo não tem qualquer esperança. Mas a ideia aqui é você que queria se exaltar. O que o diabo queria? A gente que leu recentemente Isaías. O diabo queria estar acima de Deus. E diz: você vai ser o mais humilhado de todos. Você que tentou
primeiro fazer o mal no céu, e agora está tentando mudar o meu plano aqui na terra, você vai ser humilhado. Essa é a ideia de rastejar. Tem muita gente que fica preocupada com essa bobagem. Porque antes a serpente tinha braço, tinha perna, tinha asa. Meu filho, tanta coisa importante aqui no texto, você vai ficar nessa bobagem? Não, o que Deus quer mostrar aqui é muito claro, principalmente se você entender um pouquinho da cultura hebraica. É isso que significa: rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias. A ideia é: eu vou te humilhar, serpente. Você que quer ser exaltado, e tantas vezes Jesus nos ensinou esse princípio: todo aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. Ao soberbo Deus faz o quê? Resiste, mas ao humilde Ele dá graça. E aqui a gente vê o princípio de maneira visível. Ninguém é mais soberbo do que o diabo. Ninguém é mais orgulhoso do que o diabo. Ele achou que poderia mudar o plano de Deus. Ele achou que enganando Adão e Eva, ele iria destruir o plano de Deus. Mas o que Deus diz a ele? Não, diabo, quem vai ser destruído é você. E quem vai te destruir vai ser um descendente dessa mulher que você enganou. Tem coisa mais humilhante do que isso? Então eu quero dizer para você, irmãos, que se você for um cristão de verdade, e ouça isso com bastante atenção, para que você não tenha uma ideia errada do que eu vou dizer. Se você for um cristão de verdade, você não deve temer o diabo. É ele que vai temer você. Você vai respeitá-lo como adversário astuto e sagaz que ele é. E ele pode armar ciladas para você a qualquer momento. E você vai ter que estar vigiando e orando sem cessar, para não cair nessas ciladas. Mas eu posso te garantir que se você viver como um cristão, quem vai temer você é o diabo. E eu lhe provo isso na Bíblia. O diabo, ele tinha medo de um pedaço da roupa de Paulo. Um endemoniado na cidade de Éfeso, participando lá de um ritual de exorcismo, ele disse: eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo. Você já imaginou, irmão? O nome de Paulo era aventado o tempo todo no círculo dos demônios, porque eles não sabiam mais o que fazer com Paulo. Rapaz, a gente enche o coração de gente de ódio para matar esse sujeito. A gente consegue que o pessoal apedreje ele e ele resiste. A gente faz com que prendam ele e ele ainda bota o carcereiro para se converter. Imagina o desespero dos demônios. O que eu faço com esse Paulo? Será que o diabo tem esse mesmo desespero com você ou ele dá risada? Não, fulano é só fazer isso. Fulano, tem um livro, irmãos, que C.S. Lewis escreveu. C.S. Lewis, ele é um ateu declarado, professor, se não me engano, de Oxford. E ele tinha amigos que eram cristãos. E ele começou a estudar a Cristo, a pessoa de Cristo, para argumentar com seus amigos cristãos justamente da não existência de Cristo. O que foi que aconteceu? Ele se converteu e se tornou um dos pastores mais atuantes na sua época. E ele escreveu alguns romances, como ele era, professor de literatura. Ele escreveu alguns romances, algumas histórias de ficção baseado nos princípios bíblicos. Inclusive teve um filme que foi até comprado os direitos autorais, acho que pela Disney, e foi filmado,
o guarda-roupa, as Crônicas de Nárnia, o guarda-roupa, a bruxa e o leão, um negócio assim, onde a bruxa faz a prefiguração do diabo, o leão faz a prefiguração de Jesus, e ele usa aqueles personagens fictícios para de alguma forma apresentar a história do Evangelho. Mas ele escreveu também outro livro. Esse livro, o nome desse livro é As Cartas do Inferno. Aonde nesse livro, na mente de C.S. Lewis, ele imagina um demônio, né? um pouco mais evoluído, se assim existe classes de demônios, falando com um demônio assim menor. E esse demônio menor ele estava encarregado de desviar uma determinada pessoa, e só que essa pessoa agora estava começando a frequentar uma igreja evangélica. E aí o demônio grandão, ele faz uma pergunta: vem cá, que igreja é? Aí o demônio menor fala: é a igreja tal. Fica tranquilo, até o pastor é nosso. Imagine, meu filho, um demônio ouve: fulano de tal vai congregar na Universal. O demônio fala o quê? É tudo nosso, nada deles. Imagine. Então a ideia, irmãos, é justamente essa. Satanás está em ação, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Era para nós, como cristãos, estávamos tendo posição, uma posição que Satanás fosse humilhado. Satanás não é humilhado, irmãos, quando a gente faz esses cultos pentecostais de pular, gritar, bota a mão na cabeça, geme, não. Satanás é humilhado, irmãos, como nós vimos na vida de Jesus, em Lucas 4, Mateus 4, aquilo é humilhar Satanás. Ele vem com as suas propostas e Jesus diz: não. Satanás é humilhado quando um homem que tinha tudo, renunciou a tudo, e ainda escreveu as seguintes palavras: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso humilha Satanás. Porque se você prestar atenção nas passagens bíblicas que trazem características acerca desse ser real, que é a serpente, ele tem vários nomes, serpente, diabo, mas se refere à mesma pessoa, à mesma entidade, mesmo ser. Se você pegar várias passagens bíblicas que tratam dele, você vai perceber que o tempo todo ele fica tentando, de alguma forma, mostrar a Deus que o investimento que Deus fez na vida dos seus eleitos foi em vão. Como se alguém dissesse assim: por que você está investindo tanto tempo na vida de fulano de tal? Fulano de tal vai entrar aí. Por que você está gastando tanto tempo na vida de João, na vida de José? Por que está gastando tanto tempo na vida da irmã Mirella? Para daqui a pouco ela dar as costas para você? Essa é a tentativa do diabo. E quando é que o diabo é humilhado? Quando nós tomamos atitudes cristãs. É aquilo que nós falamos sobre a evidência do nascido de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E o que é que deixa Satanás satisfeito? A gente viver pecando. Todo aquele que é nascido de Deus, se você diz estar em Cristo, você necessariamente tem que andar. O que frustra Satanás? É quando Satanás chega para você e diz: eu vou lhe dar R$1 milhão para você frequentar aquela igreja ali, e a sua mulher ainda vai frequentar com você, e sua família vai ser abençoada, e você vai viver um paraíso aqui na terra. Receba! E você diz: não, eu prefiro a cruz com Cristo do que o paraíso sem Cristo. Isso é humilhar Satanás. Mas não é isso que a gente tem visto. O que a gente tem visto é o contrário, é Satanás humilhando a igreja. Vocês não ficam cantando aí nos seus hinos? Tem até um hino desses cantores aí
que de cristãos não tem nada. Eu renuncio a tudo por ti, Senhor. Meu filho, o camarada não renunciou nem direitos autorais que ele cobra. O camarada não renunciou nem a entrada, porque ele está cantando um show onde é pago a entrada. E eu renuncio tudo por ti. Você renuncia o quê, rapaz? Então a gente vive nesse universo onde a preocupação de muitos pastores é se qualificar do ponto de vista acadêmico para poder ser reconhecido, escrever livro, ser chamado para congresso, fazer isso e aquilo. Você sabe o que diferenciava Cristo daqueles que vieram antes dele? Porque vieram outros antes dele, como o próprio Gamaliel diz. O Evangelho é pregado aos pobres. A diferença é a primeira vez que o Evangelho é pregado aos pobres, é com Cristo. Outro dia teve uma pessoa que veio dizer isso para mim, que eu estava querendo, chamar atenção, alguma coisa assim. Eu digo, não, eu só quero ser bíblico. O que Cristo fez, o que foi que Ele fez? Manda avisar João que o Evangelho é pregado aos pobres. E pela misericórdia de Deus, nós aqui, muitos dos que estão aqui, a gente já foi em alguns lugares mais pobres de Salvador. A gente foi, com certeza, pode ter lugar tão pobre quanto, mas mais, talvez não tenha na nossa cidade do que a invasão que a gente foi lá, Paz e Vida. As pessoas vivem em palafitas. O chão é terra mesmo. Não pode fazer nenhuma edificação porque eles estão no meio de uma invasão. Não tem banheiro. As pessoas fazem suas necessidades mesmo na rua. Quando algum deles assim tem uma condiçãozinha assim que a gente diz melhor, cava um buraco e bota uma privada. Mas não tem esgoto, não tem água, não tem nada. Teve uma reportagem desses programas aí midiáticos daqui de Salvador, foi justamente lá, numa época que a gente até pregava. Uma mãe que o seu filho bebê, estava cheio de mordida de rato. Lá estava tendo uma infestação de rato, porque lá fica do lado de uma floresta, a invasão, e estava tendo uma infestação de rato. Saiu até na reportagem. A gente foi pregar lá. E a gente só saiu de lá porque Deus mandou. Porque as pessoas que estavam com a gente lá não estavam querendo pregar o Evangelho da Cruz, estavam usando a igreja para fazer coisas imorais. E a gente saiu de lá. E nós estamos nos preparando para ir para lugares tão pobres quanto. Nosso desejo é estar onde Deus quer que a gente esteja. Pois todos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir o Evangelho. Mas é isso que a gente vê hoje em dia? Me diga sinceramente. É isso que você vê? O que a gente vê, irmãos, é as pessoas preocupadas somente com o dinheiro. E Paulo já avisou para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente tem que conviver, nós todos aqui temos que conviver com essa pecha, com essa mancha. Toda vez que você e eu vamos pregar o Evangelho, a gente tem dois trabalhos: desconstruir a ideia errada e construir a verdadeira. Porque às vezes você vai chamar uma pessoa para a igreja, como é o caso do irmão Mateus, foi chamar a esposa dele para a igreja, e a igreja que você está indo agora é daquele povo que grita, é daquele povo que pula. Aí Mateus disse assim: não, o povo de lá é mais tranquilo, aí você então eu vou. Não, a bichinha está vindo, certinho. Segunda-feira estava com a gente lá em Cosme de Farias, foi batizada recentemente. A gente tem dois trabalhos: nosso Evangelho e pregar o verdadeiro. Mas isso não é uma coisa só nossa, irmãos.
O apóstolo Paulo enfrentou isso também, tantos irmãos nossos no passado enfrentaram. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o que nos diferencia dos nossos irmãos do passado é a apatia nossa. Nossos irmãos do passado estavam dispostos a renunciarem para ver Cristo sendo glorificado. E a gente está disposto aqui. O que a gente está disposto? Eu vejo isso que eu digo para vocês. Eu acho absurdo. Você viu? O futebol voltou. O campeonato brasileiro aí está à tona. Deve ter gente que está chateada porque não está podendo ir no Maracanã, só está vendo pela televisão. Pastor, você não deixa passar uma, né? Irmãos, e a igreja ainda continua escondida. Olha, já não bastava a igreja agir como o mundo se escondendo. Agora o mundo já saiu do esconderijo e a igreja continua escondida. E aí eu fico assim, rapaz! Sabe, esse pessoal devia ter vergonha de dizer que é cristão. Porque o apóstolo Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, Jesus teve que dizer para ele, teve que dizer ao mensageiro, que foi o caso de Maria Madalena, avisa os meus discípulos e a Pedro, que eu quero falar com ele. Aí você disse, tá vendo como Jesus tratou Pedro? Você viu o choro de Pedro? Essas pessoas que estão longe, elas estão chorando? Não! Elas não estão chorando não, meu filho. Elas estão se achando certa e a gente errado. Pedro não se achou certo em negar Jesus 3 vezes. Ele se achou indigno de ser chamado discípulo porque negou Jesus 3 vezes. Eu traí o mestre. E eu vou dizer com todas as letras, essas pessoas que abandonaram a igreja por causa da pandemia, elas traíram a Cristo. Traíram. E elas precisam de arrependimento. Não é de vacina. A vacina vai chegar aí. Se você já viu, a Rússia disse que setembro aí já está fabricando. A vacina vai chegar. O que eu não sei se vai chegar é o arrependimento. Porque tem muita gente que está falando pelas mídias sociais, parecendo que ainda é crente. Eu sou crente virtual, mas ainda sou crente. Eu deixei de ir na igreja, mas ainda continuo com Cristo aqui firme. É sério. Aí a gente olha aqui, a serpente. Onde é que a serpente está? Onde é que ela devia estar? O que foi que Jesus disse quando fundou a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas não é contra qualquer igreja. Porque tem igreja que Jesus chama de sinagoga de Satanás. É a igreja espiritual. A igreja dos verdadeiros eleitos, que se portam de maneira correta. Eu já vou concluir, irmãos. Provavelmente vai ficar mais para amanhã. Comerás do pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Aqui é o Evangelho. Pela primeira vez na Bíblia aparece o Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Percebeu? Ela não disse que vai pôr inimizade entre a serpente e o homem. Por quê? Quando Jesus nasceu no ventre de uma mulher chamada Maria. O pai adotivo de Jesus foi José, mas ele não participou em nada no nascimento de Jesus. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tinha que ser o descendente da mulher, porque o DNA que estava amaldiçoado era de quem? Do homem. Não que a mulher não tivesse responsabilidade, mas não foi o pecado da mulher que amaldiçoou o mundo, foi o pecado
Voltemos aqui, voltemos um pouco mais. Volte um pouco para Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Ó, o homem, feito à imagem de Deus, tenha ele domínio. Olha a palavra domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. De Deus o criou. Homem e mulher o criou. E a gente já sabe como a mulher foi criada. Primeiro foi criado o homem. E a mulher é criada da onde? Da costela do homem. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha a palavra, sujeite a terra. Eu dou autoridade para vocês. Você lembra que os fariseus perguntaram para Jesus com que autoridade fazem essas coisas? No princípio, Deus deu autoridade ao homem, e essa autoridade foi perdida porque foi mal usada. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas. E vai dizendo. E no final, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Olha que coisa. Deus deu essa autoridade. Aí no capítulo 2, Moisés é mais detalhista. Perceba que aqui no livro de Gênesis, Moisés, ele não está explicando de maneira cronológica. Por isso que em Gênesis, a gente, principalmente nesse começo, a gente não sabe mensurar o tempo. Quanto tempo demorou da criação até a tentação? A gente não sabe. Pode ter sido uma semana, pode ter sido 1000 anos, a gente não sabe mensurar. Moisés não fala. Mas aqui no capítulo 2 ele diz: essa é a Gênesis do céu e da terra. Gênesis é uma palavra que significa o quê? Origem. Como Deus criou todas as coisas. Versículo de número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore. E aqui agora, a partir do versículo 15: tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim do Éden. Olhe, no começo só tinha um homem. A mulher vai aparecer depois, mas no começo só tinha um homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o quê? E o quê? Guardar. Mas vem cá, quer dizer que a serpente entra e ele não faz nada? Ele tinha que guardar aquele local. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é a nossa função guardar a nossa igreja das heresias, do falso cristianismo. O que eu fico muito triste é que todas as vezes que eu me levantei para defender a palavra de Deus em relação a algum irmão que estava tendo um comportamento equivocado, muitos daqueles que se diziam irmãos se levantavam contra mim e diziam: pastor, o senhor está sendo muito exagerado. Mas vem cá, não é a palavra de Deus? É, mas não é assim desse jeito. E é como? Como é que a palavra de Deus diz que a gente tem que tratar aqueles que se dizem irmãos e agem como se não fossem? Me diga aí como é. Me diga aí como é que a palavra de Deus diz que a gente tem que agir com aqueles que se dizem irmãos e não trazem consigo a sã doutrina. Me diga aí. Como é que a gente deve agir com aqueles que dizem que querem fazer a obra de Deus, mas não estão qualificados para isso? A gente coloca qualquer pessoa. Está faltando pastor, coloca qualquer um no lugar. Está faltando gente para cuidar das crianças, coloca qualquer um.
gente ora. Então, a gente tem vivido tempos, irmãos, onde a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden tem se repetido na igreja. Deus mandou a gente guardar esse lugar, valorizar o que a gente tem aqui e proteger. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu tenho zelo por vocês, zelo de Deus, para apresentar vocês sem mancha, sem ruga, como uma noiva adornada para o seu noivo. E aí vem gente que quer trazer todo tipo de imundícia para a igreja, descredibilidade para a igreja, e a gente não faz nada. Ainda muitas vezes fica do lado do malfeitor. Pastor, fulano se desviou e está fazendo um monte de coisa errada, o senhor não vai lá chamar ele? Eu vou pregar para um monte de gente que nunca ouviu, o fulano já ouviu. Alguém foi buscar o filho pródigo? Quem foi buscar ele lá? O pai mandou o servo para buscar o filho lá? Mandou? Mandou ou não mandou? E por que tem gente que fica usando essa parábola para dizer que vai lá buscar o filho? Tem que usar outra. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Sabe por que às vezes a gente se sente tão cansado? Porque a gente não está fazendo a obra de Deus, a gente está fazendo a nossa. A graça de Deus, a força que Deus nos concede, não é para fazer a nossa vontade, é para fazer a dele. A segurança de que Jesus está conosco não é quando nós seguimos os nossos caminhos, é quando nós seguimos o caminho que Ele propôs para nós. Por isso eu vejo aqui em Gênesis 2:15: tomou, pois, o Senhor o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E aí, irmão? Percebeu os alertas que a gente tem recebido no Evangelho? Não faça isso, não faça isso, não viva dessa forma. Cuidado com as más companhias, cuidado com o conselho do ímpio, cuidado, entre pela porta estreita, cuidado com o caminho espaçoso, cuidado. É tanta palavra de alerta, e parece que a gente não leva em consideração. E aí, da mesma forma como o Senhor disse aqui para Adão: se comer vai morrer, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6, certamente o que plantar vai colher. Paulo está falando para ímpio? Paulo está falando para a igreja. O que vocês plantarem, esperem colher da mesma coisa, da mesma forma. Quem plantar na carne vai colher destruição. Quem plantar no Espírito vai colher a vida eterna. Então é por isso que a gente fica tão triste, irmãos, com a realidade da igreja, com a realidade muitas vezes da congregação. Nossa congregação é tão pequena, mas mesmo a nossa congregação tão pequena, com tão poucas pessoas, a gente consegue enxergar ainda que no universo de poucas pessoas ainda são menos ainda tão filhos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, voltando agora para Gênesis 3:15. Eu vou pôr inimizade, Deus colocará essa inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. A sua descendência. Percebeu que aqui há uma palavra que está no plural e outra palavra que está no singular. A tua descendência. A partir desse momento, Eva ainda não tinha tido nenhum filho, mas Deus já estava dizendo aqui que a partir do ventre de Eva surgiriam dois povos.
E a gente vai ver isso se repetindo. Abraão recebeu a promessa, mas Abraão teve 2 filhos. Abraão chega a ter outros filhos, mas os 2 filhos principais de Abraão quais são? Ismael e Isaac. Sabe todo o conflito que tem no Oriente Médio? Você sabe todo o conflito, todo esse ódio que os islâmicos têm, tanto dos judeus quanto dos cristãos? Eles são ismaelitas. Você pegar o Alcorão, você vai se surpreender, porque você vai ver lá no Alcorão uma série de nomes que para nós são familiares do Antigo Testamento, mas é uma versão diferente que é dada. Para eles, o descendente, aquele que é abençoado por Deus, por Alá, é Ismael, não Isaac. E aí é o conflito, meu filho. E aí depois de uma só barriga, de um só ventre, de uma só gravidez, Rebeca tem quem? 2 povos, Esaú e Jacó. O tempo todo na Bíblia. Por que essa repetição? Para nos mostrar que o mundo está dividido entre 2 povos. Enquanto tem um monte de gente prestando atenção em bobagem, em cor de pele, em preconceito por causa de etnia. Não, tem aqueles que são filhos de Deus e tem aqueles que são filhos do diabo. O mundo sempre esteve dividido assim, desde aqui. Tudo começou aqui. Vai ter 2 povos: a descendência da serpente e o descendente da mulher. Perceba que todos aqueles que foram antes de Cristo, eles eram abençoados não em si mesmos, mas em Cristo. Mesmo Jó, que é um contemporâneo de Abraão, Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Jesus. Mesmo Jó dizia: o meu Redentor vive. Cristo nem tinha vindo, ainda ia passar 2000 anos para Cristo vir, e Jó já esperava ele. Toda a linhagem foi abençoado pelo descendente que viria, e nós somos abençoados pelo descendente que já veio. E todo aquele que não está em Cristo não é dele. Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Percebeu porque você pode ter na sua casa várias pessoas que muitas vezes, até involuntariamente, vão ser instrumentos do mal na sua vida? Por quê? Porque são filhos do maligno. Às vezes nós somos pessoas emotivas demais para identificar isso em entes queridos. Como é que eu posso identificar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, meu irmão de sangue, como filho do diabo? Meu filho, se não está com Cristo, está com quem? Não tem neutralidade. É por isso que a gente não gosta da verdade. Porque a verdade nos coloca, irmãos, a termos que tomar uma decisão, a termos que nos posicionar. E a gente vê aqui: eu porei inimizade entre ti e a mulher. A ideia de inimizade, irmãos, é uma ideia muito profunda. Quem escreveu um livro sobre isso foi John Bunyan. Um livro que não é tão famoso quanto o Peregrino, mas é tão abençoador quanto. Eu acho que José até tem esse livro. Se não tem, José já leu. Guerra Santa. Você chegou a ler, não foi? Então tem uma guerra santa acontecendo, você está percebendo? Deus tem os seus e o diabo também. Você pertence a qual grupo? Percebeu porque tem tantas pessoas que às vezes estão até na igreja, mas agem de maneira contrária? Por quê? São filhos de quem?
E quando a gente fala isso, irmãos, não tem nenhum propósito de denegrir, nem de amaldiçoar, mas o propósito é o contrário, é abençoar. Porque uma pessoa só pode ser curada se ela reconhecer que está doente. Deus, até hoje eu vivi como filho do diabo, mas eu não quero mais isso. Me ajuda, Senhor. E mais uma vez eu repito para vocês o Provérbios que diz: todo que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas como uma pessoa vai confessar e deixar aquilo que nunca sabe? Pastor, o senhor está me dizendo que eu sou filho do diabo? Se você não tem vivido de maneira cristocêntrica, se arrependa. Pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí? Você tem uma oportunidade. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui mesmo, irmãos, desde o princípio, Deus já tinha sentenciado o time vencedor. E o time vencedor, irmãos, se você ler o Antigo Testamento todo, você fica, sabe, quando você lê Gênesis e você lê o Antigo Testamento, você fica com aquela, parece que você está lendo um filme de suspense, um livro de suspense, porque Deus está dizendo aqui, vai pisar, mas parece que esse descendente nunca vai vir. Quantas vezes o povo foi quase destruído? Quantas vezes? Aí você vai pegar a linhagem de Jesus. A linhagem de Jesus é mais improvável. Jesus não é descendente de José, que é o filho assim mais famoso de Jacó. Sabe de quem Jesus é descendente? De Judá. E a história de Judá, meu filho, depois você vai ver como é complicada. E aí você olha para a linhagem de Jesus, tem o quê? Tem uma prostituta de Jericó, chamada Raabe. Tem uma moabita, chamada Ruth. Então vamos lá. Porque todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu fico tão impactado assim com a história de algumas mulheres na Bíblia. E as mulheres estão tendo a oportunidade de ter um encontro, falando de mulheres da Bíblia. E uma das mulheres assim, mais impactantes da Bíblia, sem dúvida, são essas duas. Elas estão na linhagem de Jesus. E olha que normalmente só colocam o nome de homem na linhagem. Mas elas estão lá. Uma prostituta, uma ex-prostituta, uma moabita. Sem entender o que significava ser moabita, você vai saber o que eu estou dizendo. Mas olha como é lindo a história dessas mulheres. Ela está lá em Jericó, Raabe, e aí chegam os espias. O que ela faz? Esconde eles. E aí faz uma aliança com eles. E fazer uma aliança com o povo de Deus é fazer uma aliança com Deus do seu povo. E é tão bonito que os espias dizem: olha, vocês amarrem uma fita vermelha, se eu não me engano, na porta da casa de vocês. Todo familiar seu que estiver dentro da casa, a gente não vai matar. Perceba que Raabe conseguiu trazer salvação para sua família. Aí você olha para a vida de Ruth. De todas as formas, Noemi tentou deixar Ruth lá em Moabe, porque ela sabia o que significava ser uma moabita no meio de um povo preconceituoso como era o povo judeu.
minha filha, fica aí. Eu não vou ter filho para você, eu não vou me casar, não vou ter filho. Fique aí no seu povo. E Ruth diz: o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Sabe onde é que eu vejo essas palavras? Na boca de Jesus. Você acha que Ruth não tinha parente em Moabe? Mas ela sabia quem podia abençoá-la. Somente o Deus de Israel. Jesus está uma certa manhã pregando dentro de uma casa. Sua mãe bate na porta com seus irmãos e diz: chama lá meu filho, está na hora dele ir. Jesus manda um recado. Diga para eles entrarem e sentarem, porque os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe são aqueles que ouvem e obedecem. E aí eu lhe pergunto aqui: você faz parte da descendência ou do descendente? Nessa guerra espiritual, qual é o seu lado? E eu queria terminar nessa noite com essa incógnita. Uma pergunta que só pode ser respondida por você. E que a resposta dessa pergunta vai ser acompanhada pela certeza da salvação ou da condenação. Se você está do lado de Deus, Ele vai ferir a cabeça da serpente. O que acontece quando fere a cabeça da serpente? Ela morre. Se você cortar o rabo da serpente, ela morre? Não. Mas se você pisar na cabeça dela, ela morre. Mas uma das coisas que a gente percebe quando a gente mata uma cobra, se você já matou uma cobra, é que quando você pisa na cabeça dela, ela ainda fica o quê? Se debatendo. Não é que ela está viva, ela já morreu. Mas o corpo dela não sabe ainda, fica se debatendo por alguns instantes. É isso que nós lemos lá em Apocalipse 12. Pouco tempo e resta. Mas esse se debater do inimigo ainda causa muita destruição para os crentes incautos, para os crentes negligentes, para aqueles que não dão a devida atenção aos alertas do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, pois desde o começo o Senhor já nos ensinou: existem dois povos, existem dois lugares e existem dois caminhos. Olha o que eu disse para vocês: dois povos, dois caminhos e dois destinos. Quais são os destinos? Quais são? Céu e inferno. Quais são os caminhos? Apertado, espaçoso ou confortável. Quais são os dois povos? Os de Deus e os do mundo, ou do diabo, como você queira chamar. E aí? Nessa história toda que a gente falou aqui essa noite, onde você está? E você sabe de onde eu tirei essa pergunta? Do capítulo que a gente está estudando. Foi a primeira pergunta que Deus fez a Adão. Onde você está, Adão? E eu podia fazer hoje: onde você está, João? Onde você está, Antônio Carlos? Onde você está, seu Hélio? Deus está fazendo essa pergunta: onde você está, Nizam? Porque é isso, irmãos. Da mesma forma como Deus apareceu para Adão e Eva, Jesus vai aparecer para a gente. Só que diferente de Adão e Eva, o juízo que nós receberemos será um juízo eterno. Adão e Eva ainda tiveram tempo para se arrepender, e esse é assunto para que a teologia debate até hoje, o arrependimento de Adão e Eva, porque a Bíblia não deixa isso claro. Mas a respeito da nossa vida, a Bíblia deixa isso muito claro, sobre as evidências
que trarão tranquilidade para a nossa alma. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Ó. Você diz estar em Cristo? Então você tem que andar como Ele andou. E eu poderia falar aqui mais de 100 versículos para te dar essa segurança da salvação. A gente tem que acordar, irmãos. A gente, nosso grupo tão pequeno, tão seleto, a gente tem que acordar. Chegou a hora da gente se levantar e pregar. E a gente vai se surpreender, porque pessoas que a gente pensa que nunca viriam, não vir. Pessoas que a gente pensa que talvez viessem, não vão vir. Mas eu posso te garantir, irmãos, que quando a gente se levantar e pregar, quando a gente se levantar e viver o Evangelho, quando a gente se levantar e tiver coragem de falar aquilo que tem que ser dito para as pessoas, o poder de Deus se manifestará no nosso meio. Deus não mudou. De maneira muito clara vemos isso em várias partes da Bíblia, a imutabilidade de Deus. E de maneira mais preciosa vemos isso como uma promessa no livro de Hebreus, porque o Jesus de ontem é o de hoje e é o de eternamente. Cadê você? A gente vai ficar nessa estagnação ou a gente vai começar a orar para que o poder de Deus se manifeste no nosso meio e a gente alcance os perdidos? E a gente tem a coragem de dizer para aquelas pessoas: para trás de mim. E a gente tem a coragem de dizer para aquelas pessoas: vocês estão notificados. Que o Senhor nos ajude a viver a vida que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, obrigado por esse alerta mais uma vez no dia de hoje. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito em cada um de nós e nos faça Teus servos. Nos ajuda, meu Deus, a alcançar os 4 cantos da nossa cidade. Ó Senhor, que não haja nenhum lugar que os nossos olhos viram e que a nossa fé não foi pregada. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos todos os medos e inseguranças que vêm da parte do mal e que cada vez mais, pelo espírito de coragem que o Senhor nos concede, possamos viver a realidade da igreja, que é ser luz e sal. Não nos deixa, Senhor, tomarmos a forma do mundo, mas que cada vez mais tenhamos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saudem-se mutuamente com um olhar santo e diga ao seu irmão: o avivamento já começou.